quero apresentar o Marcos Sabiá, ele é advogado, ele vai falar um pouco sobre fé. E a nossa vida na carreira, pode subir aqui, Marcos. A gente enfrenta na nossa carreira barras bem pesadas. A Eliana está lá. A Eliana, ela fala sobre antifragilidade, falou para a nossa empresa, né? E se tem uma pessoa antifrágil, é esse aqui, ó. Né? Assim, ele viveu coisas... são crises verdadeiras no seu trabalho, né? E ele tem 25 anos de carreira na área, foi executivo de uma das maiores empresas aqui no Brasil, passou por experiências, e ele vai compartilhar um pouco da importância da fé no nosso trabalho também. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Satoshi. Só para a gente dar uma movimentada, eu vou pedir para vocês ficarem de pé um pouquinho, se levantarem. Se vocês puderem colocar a mão no peito e solenemente dizerem assim: salve o tricolor paulista. Pronto, pode sentar, fique em paz. Muito obrigado, era essa a minha palestra, então uma boa tarde a todos. Pode sentar agora. Tem o pessoal até que já foi comer. Calma, gente, não precisa ir embora agora não, né? Mas eu quero contar para vocês uma história hoje que pouquíssimas pessoas da comuna sabem, inclusive. E eu tive a oportunidade de compartilhar com poucas pessoas na minha vida, inclusive. Quando eu tinha 17 anos, meu pai me deu R$50 no final do ano e disse: filho, você compra um tênis, uma calça, porque é Natal. Eu estava acabando o ensino médio e eu lembro que eu estava lendo na biblioteca um anúncio que, de repente, falava de um vestibular e custava R$50 a inscrição. Eu voltei para casa e disse: mãe, estou com vontade de fazer direito. E minha mãe falou assim: filho, eu lhe dou a maior força para isso. Mas, mãe, custa R$50 e é o único dinheiro que eu tenho para comprar um tênis ou uma calça. E minha mãe falou: filho, você vai ter para comprar ainda muitos tênis e muitas calças. Eu passei em terceiro lugar no vestibular, só que eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. O valor da matrícula era o mesmo montante da aposentadoria do meu pai, que era a única renda da casa. Fiquei 3 dias em depressão, deitado na cama, porque eu pensei, vivi a minha vida inteira sendo crente, indo de casa para a igreja, da igreja para a escola, e na hora que eu preciso de alguma coisa, a minha vida é assim. E eu ouço então uma voz que diz: que vergonha, que vergonha. Na hora que você precisa colocar sua fé em prática, cadê? Então eu respondi àquela voz dizendo: tudo bem, se o senhor estender o seu braço, quem faz voltar atrás? Meu irmão tinha mandado o currículo dele para algumas pessoas e eu não tinha expectativa nenhuma de conseguir um trabalho, naquela época pré-reservista, mas também estava tentando procurar alguma coisa. E eu lembro que meu irmão foi comigo até o orelhão, porque não tínhamos telefone em casa, e ligou para uma das empresas que tinha recebido esse currículo. E eu fiquei ao lado dele enquanto ele conversava com essa pessoa, e a pessoa dizia: olha, recebi seu currículo, muito obrigado, realmente eu gostaria de contar com você, mas a vaga que eu tenho aqui é de estágio. E então meu irmão disse: olha, muito obrigado pela atenção. E quando ele foi colocar o telefone no gancho, ele puxou de volta e falou: olha, mas eu tenho um irmão que acabou de entrar na faculdade. Então essa pessoa disse: pede para o seu irmão vir aqui conversar comigo. E eu fui conversar com essa pessoa, que foi o meu primeiro chefe na Odebrecht, onde eu consegui ter o estágio que conseguiu custear a minha faculdade. 17 anos depois, Raika me acorda às 6 da manhã, no dia 19 de junho de 2015, uma sexta-feira, entra no quarto assustada e diz: Fô, que é como ela me chama na intimidade, o Marcelo Odebrecht foi preso. Eu acordei assustado e fiz algo que eu nunca tinha feito na minha carreira. Saí de casa sem tomar banho, porque eu peguei o telefone e comecei a ligar para as pessoas. À época, eu era o responsável por RH da holding da Odebrecht. E comecei a ligar para as pessoas para tentar entender, e o rádio ligado no carro, e as notícias falando: olha, prenderam Marcelo Odebrecht, parece que a Polícia Federal está na sede da Odebrecht, e eu indo para a sede,
e as pessoas me ligando, Sabiá, manda os funcionários para lá, não mando, vou, não vou, o que, que a gente faz, o que, que aconteceu, quem que foi preso, e eu tentando entender, e eu tentando falar com o jurídico, tentando falar com as pessoas, e não consegui informação até que eu chego no prédio e mais de 50 policiais federais com escopetas, armas nas mãos, se reuniram no andar da holding, e ali no prédio ficavam todos os 12 negócios da Odebrecht. E, de repente, eu entro na minha sala, começo a acompanhar aquela operação que começou a varrer o prédio inteiro e prendeu 5 executivos naquele dia e colocou a Odebrecht no centro do grande escândalo da Lava Jato. Eu lembro que eu fiquei ali aquele dia acompanhando o desdobramento da operação, a gente liberou todo mundo para casa, os mais de 2.000 funcionários ficavam no prédio. Eu soltei um comunicado para as pessoas não irem, algumas já tinham chegado, quem tinha chegado começou a ser inquirido pela polícia, a gente começou a ter aquele constrangimento de as pessoas chegarem no seu ambiente de trabalho e ter policiais armados ali dentro, busca e apreensão de uma série de coisas. E eu me lembro que, ao final do dia, eu me sento na minha sala e começo a pensar, eu não nasci para isso. Eu sempre fui um rapaz que nem colou na escola. Eu fui um rapaz que jamais me vi longe da presença do Senhor fazendo alguma coisa que cogitasse como errado. E fiquei pensando o que eu faria em relação àquilo que estava vivendo. Mas, alguns dias antes, eu tinha ganho esse livro de presente. Coincidentemente, Timothy Keller falece ontem. E eu ganhei este livro de um dos irmãos aqui da comuna, e este livro foi crucial para que eu tomasse uma decisão naquele final de semana, dizendo, o Senhor me chamou para esse momento. É o momento de ser sal da terra e luz do mundo. Entrar onde houvesse eventualmente lama, com as vestes brancas, e sair com elas brancas. Na segunda-feira, eu me reúno com Mônica Odebrecht, que era responsável jurídico da empresa, e nós começamos a discutir o que nós faríamos com relação às pessoas. Saí daquela reunião e ela disse, Sabiá, seremos nós dois, eu vou tocar com você essas discussões, não vamos trazer advogado de fora, vamos tocar essa agenda do que a gente faz com essas pessoas. E então comecei a minha jornada em relação a esse tema. Primeira visita a Curitiba, quando essas pessoas foram presas, os nossos 5 executivos. Primeira visita, eu sou chamado para acompanhar, junto com 2 vice-presidentes. Quando chegamos a Curitiba, reúnem-se as famílias que vão fazer a visita aos seus parentes que estão ali presos, e de repente uma pessoa diz assim, Sabiá, você pode orar pela gente? E então eu compartilho uma mensagem e oro por aquelas pessoas, e quando eu termino a oração, aquelas famílias se viram para mim e dizem assim, Sabiá, a gente quer estar com você toda semana aqui em Curitiba. E comecei a acompanhar todas as semanas a ida dessas pessoas, dessas famílias a Curitiba e os desdobramentos dessa operação. Eu comecei a viver uma realidade de que acordava 6 da manhã, já esperando o telefone tocar, porque quando chegavam na portaria do prédio, a Polícia Federal, com algum mandado de prisão ou de busca e apreensão, ligavam para alguém do jurídico, ligavam para alguém da área de comunicação e ligavam para mim dizendo, olha, chegaram, o que a gente faz? E quantas vezes eu só consegui entrar no prédio, não porque era funcionário, mas porque tinha uma carteirinha da OAB. E vivenciei essa realidade. 2 anos depois, no meio dessa briga toda, de viver essa realidade de pressões, de operações, num dos processos, inclusive, chegam e falam assim, Sabiá, você pode ser testemunha de antecedente de um dos executivos, porque você sabe que as pessoas trabalhavam aqui, você era o RH, você pode dizer que a pessoa estava aqui todo dia. Eu falei, olha, eu posso dizer tudo isso, mas não vou dizer nada que não seja verdade. Ninguém vai te pedir isso, Sabiá. E eu tive a garantia em relação a esse tema. Me sentei em frente ao então juiz Sérgio Moro e ele começou a me perguntar muito educadamente, falando, doutor, o senhor sabe, se tem alguma coisa que o senhor não quiser falar, mas Marcelo Odebrecht era o líder da empresa? Pergunta mais óbvia que eu podia receber. De fato, as pessoas eram lideradas dele. Eu pensei, olha, o senhor vai no site da empresa, tem a estrutura organizacional, relatório de resultados da empresa vai trazer a estrutura organizacional. E ele era o diretor-presidente da empresa. Saio daquela audiência e, de repente, meu nome está na capa do Estadão, da Folha, do G1, do UOL,
dizendo: responsável de RH da Odebrecht confirma que Marcelo lidera todo o esquema de propinas dentro da organização. Eu me lembro que quando essa notícia sai no primeiro portal, às 6h, me liga Mônica Odebrecht, falando assim: Sabiá, você viu que saiu no G1? Falei: não, ingenuamente. Dá uma entradinha aí e vê. Eu li a notícia e me chamou a atenção um comentário que dizia assim: agora o Sabiá começou a cantar. Aí eu falei: pronto. Me fecho na minha sala, ligo para a secretária e falo: não me passa ninguém, não me passa jornalista, não me passa ninguém. Vou para casa e digo para a Raika: Raika, vou perder meu emprego, mas com a tranquilidade do que fiz, a coisa certa. Infelizmente, um ambiente de manipulação das notícias, de manipulação da mídia, mas eu sei que estou com a consciência tranquila. E vivenciei isso, e foi um processo de muita pressão, de muita tensão, e nunca me esqueço de, no domingo, o pastor Eli me chamar à frente e falar assim: vamos orar pelo Sabiá. E eu chorei naquele momento. Porque não é fácil, de repente, você ter uma história, ver o seu nome associado a alguma coisa que não é positiva, de tal forma que eu nem contei para os meus pais, porque eu lembro que eu falei assim: eu vou preservar meus pais, e eu tentava preservar Raika, Mandinha, meus pais dessa história. E o meu tio me ligou, meu tio que eu amo tanto, e falou assim: filho, vem aqui tomar uma sopa, a gente sabe quem é você, fica tranquilo, eu já passei por isso. Só que um amigo do meu pai, dias depois, encontra meu pai na rua e fala assim: nossa, vi que o seu filho teve alguma coisa com a Polícia Federal, né? Pronto, meu pai me liga desesperado: filho, o que aconteceu? Você está preso? Eu falei: pai, se eu estou atendendo, não estou preso. E segundo, o senhor não me defendeu? Porque se tem alguém que conhece meu caráter, é o senhor. Não, claro, filho, claro nada, pai. Já fiquei bravo com meu pai e quase virou uma crise familiar. Mas era o tipo de ambiente que a gente estava vivendo. E eu me lembro, então, que, junto com isso, começou uma crise institucional na empresa, porque numa organização tão grande, que à época era o terceiro maior grupo privado do Brasil, faturamento de 130 bilhões de reais, 200 mil funcionários no Brasil e no mundo, em determinado momento, começa um conflito societário, interesses são muitos, interesses societários são muitos, e eu passo, então, a estar todas as semanas em Curitiba, e nunca me esqueço da primeira vez que estive na carceragem com o Marcelo. Chego para falar com ele, abrem a porta da carceragem, sai Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha, os dois para falarem com seus respectivos advogados, e aquilo marca a minha mente, porque eu estava vendo ali dois dos maiores homens poderosos da República até então, dentro de uma carceragem em Curitiba. Marcelo sempre muito profissional, muito educado, alguém por quem eu desenvolvi uma admiração por conta da humildade com que ele se portava naquelas nossas interações. E eu me lembro que um dia, no meu aniversário, eu sento na frente de Marcelo e nós nunca falávamos de nada que não fosse trabalho. A preocupação com a empresa, com os negócios, era sempre no momento zero ao final, não tinha essa coisa de que como que está o tempo, o São Paulo, está fazendo calor lá em São Paulo, como que estão as coisas aqui. Era sempre muito pragmática a conversa, muito estruturada, mas num dia, no meu aniversário, eu estive lá e cheguei para ele e falei assim: Marcelo, hoje é meu aniversário. E ele falou: poxa, parabéns. E eu imagino que ele já pensou: lá vem o cara me pediu algum presente, né? E eu virei para Marcelo e falei: Marcelo, eu quero te pedir um presente. E aí ele ficou mais arregalado, que ele pensou: pronto, lá vem. E eu falei: Marcelo, eu quero que você ore comigo hoje. Ele fechou os olhos, nós começamos a orar. Quando nós terminamos, ele abriu os olhos com o olho marejado e nós começamos a conversar. E me liga depois a esposa dele, falando assim: o que aconteceu que ele, nem no nosso casamento, ele queria orar. E ele orou com você. E aconteceu isso com outros executivos que estavam presos. Eu me lembro de um dos executivos que estavam presos, que chegou a esposa dele para mim e falou assim: Sabiá, as duas pessoas que eu mais respeito na vida, como candomblecista que sou, é o meu pai de santo e você, que é o meu pastor. Ok, ótimo. Estou meio feliz. Até o dia que ela chegou para mim e falou assim: Sabiá, eu só respeito uma pessoa na minha vida espiritual, que é você. E
Eu tive a oportunidade de vivenciar isso até o momento em que essa estruturação societária começou a tomar contornos muito conflitivos. Não existia mais contato entre os grupos, criou-se facetas e facções de executivos ali dentro, e eu era dos únicos que transitava entre os dois lados, porque as pessoas sabiam que eu não tinha lado, que eu não tinha nenhum tipo de interesse. Graças a Deus eu deixava isso claro nas minhas interações e eu conseguia transitar entre os dois até o momento que eu entendi que não queria mais estar ali. Eu entendi que aquilo estava tomando uma proporção de conflito generalizado muito ruim para qualquer pessoa. E pedi demissão depois de 20 anos de Odebrecht. Quando eu pedi demissão, o presidente a quem eu era ligado, eu era diretor na época da diretoria de seguridade do negócio de previdência, com 3 bilhões de patrimônio. Eu peço demissão e ele fala, não aceito sua demissão. Não, eu não quero mais ficar. Eu não admito mais ficar. Falou, dá um tempo, a gente precisa da sua ajuda para alguns assuntos, tem temas que a empresa não quer que você saia, porque na época eu já tocava assuntos relacionados aos acordos de colaboração e leniência que a empresa estava construindo com as autoridades. E eu sempre dizia para os vice-presidentes com quem eu me relacionava sobre o assunto de que a gente estava fazendo algo à prova de balas. Primeiro, porque eu não admitia de forma diferente, e segundo, porque eu sabia que a gente ia ser escarafunchado por Justiça Federal, por Polícia Federal, por políticos que tinham interesses nas delações, por Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que também estava investigando. Então, eu sempre dizia, vamos fazer algo à prova de balas. E quando eu pedi demissão, falaram, não, fica 3 meses pelo menos. Fiquei 3 meses, não, fica mais 3 meses, até a hora que eu falei assim, não, vou sair agora. E eu saí num dia, e no dia seguinte eu embarcava com Raika e Amandinha para a Disney, fomos para a Disney, eu não contei nada para a Raika de novo, fomos para a Disney, todo dia eu dormia, quando deitava na cama eu pensava, estou desempregado, nem sei o que é isso. Depois que eu passava toda a festa da Disney, até a hora que a gente voltou para o Brasil, eu falei, Raika, deixa eu te contar uma coisa, seu marido está desempregado. Fiquei 3 meses fora, porque eu nunca tinha pensado que ia viver em outro lugar. Eu nasci naquele lugar. Foi fruto daquele testemunho que eu contei para vocês. 3 meses depois eu volto, porque falaram, não, você tem que voltar. Eu volto e vejo que o ambiente conflitivo está maior ainda. 3 meses depois da minha volta, eu tenho um infarto. E eu me lembro que quando eu tive o infarto, eu estava no auge da minha condição física. Eu corria, eu estava me preparando para uma meia maratona, inclusive tive um infarto depois de treinar 15 quilômetros na academia. E eu me lembro que, ao chegar no hospital, todo médico parava e falava assim, mas o que aconteceu? Você usa drogas? Eu falei, nunca usei droga. Você bebe, fuma? Nunca bebi, nunca fumei. Não, mas me diz uma coisa, você tem algum problema de saúde? Não, eu corro, estou me preparando para uma meia maratona. O que você faz da vida? Eu falei, não, sou advogado. Aonde você trabalha? Na Odebrecht. Ah, então está explicado por que você teve esse infarto. Aí a coisa ficava mais clara, né? Mas aí eu tive um infarto, fiquei 30 dias ali infartado e quando eu volto, a empresa então decide pedir recuperação judicial, na maior recuperação judicial da história do Brasil, 90 bilhões de dívida. E eu, além das questões relacionadas à Lava Jato também, começo a acompanhar as necessidades de construção do pedido de recuperação judicial. A empresa tinha que renegociar um desconto na dívida de 70%, 80% em alguns casos, e a gente tendo que falar com esses credores, e um processo muito delicado, e ao mesmo tempo todo o conflito ainda aumentando de temperatura, até o momento em que, de repente, sai o presidente da holding, sai o vice-presidente, e quando eles saem, eu chego para os dois e falo assim, eu vou sair também, porque eu não quero ficar no meio desse fogo cruzado. Não, Sabiá, você tem que ficar, porque você é o único que consegue conversar com os dois lados. Eu chego o novo presidente e falo, olha, eu quero pacificar a empresa. Eu falei, pronto, música para os meus ouvidos. 2 horas depois, eu recebo a informação de que Marcelo Odebrecht foi demitido por justa causa da Odebrecht. E eu, então, volto para a sala do presidente e digo assim, não estou entendendo a pacificação. E o conflito vai aumentando de temperatura, a guerra solenemente travada, até que no dia 15 de abril, poucos dias depois de iniciar o fechamento causado pela pandemia,
Meu vice-presidente senta na minha frente e fala assim, Sabiá, nós estamos te demitindo da Odebrecht, porque entendemos que não pode mais ter ninguém que se comunique com o Marcelo. E eu saio, no meio da pandemia, com aquele impacto daquela decisão, e começo a tentar me reestruturar e falar, olha, é até melhor, de fato não devia nem ter voltado depois daquele meu pedido de demissão. Até que, um mês depois, a coisa fica um pouco pior. Eu estou em casa, me ligam e falam assim, Sabiá, você viu que saiu no Lauro Jardim, no Globo? Não, não vi. Poxa, Sabiá, não queria ser o primeiro a te dar notícia. Lauro Jardim divulga uma nota dizendo, Odebrecht decidiu processar Sabiá, porque entende que ele eventualmente colaborava com o Marcelo no conflito com a empresa. Eu pego aquela notícia, me sento e faço algo que eu nunca fiz na minha vida. Compus uma música. Eu não sou o Gerson. Mas então eu fiz isso, a única música que eu compus na minha vida, que é uma música chamada Kenosis. Kenosis é o termo em grego que significa Deus se fazendo carne e habitando entre nós. E nessa música eu dizia, Santo busca o profano, luz que invade as trevas, Deus que se torna homem, para que o homem viva com Deus. E aí então eu dizia nessa música algo que eu estava sentindo naquele momento. E eu, contrito me prostro, busco quando não vejo, oro quando não sinto, mas Deus está aqui. Porque eu não sentia sequer a presença de Deus. Totalmente sozinho. E então decido fazer algo que eu não iria fazer. Vou para a discussão, então, judicial com a empresa. No âmbito trabalhista, civil, criminal, porque eu não admitia esse ataque à minha reputação. Eu sempre dizia para todos os executivos, eu não tenho telhado de vidro. E é por isso que eu não tenho medo de ir para a Polícia Federal, Justiça Federal, Departamento de Estado americano, Departamento de Justiça, porque eu não devo nada a ninguém. E quando eu vejo aquele ataque, eu a entendo como inadmissível. Nessas ações, arrolo como testemunhas Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a família, o ex-presidente da empresa, vice-presidentes, porque eu sabia que eu estava do lado da verdade. Meus advogados chegam e falam assim, Sabiá, vamos fazer um acordo que a gente resolve isso rápido. Não, não tem acordo. Não tem acordo. Ou eles se retratam, ou então não tem acordo. E eu lembro que era época de pandemia, as audiências online, e eu falei, olha, eu não quero audiência online, porque eu quero ver essas pessoas na minha frente e ver se elas vão ter coragem de mentir na minha frente. Se mentirem, vão ser desmascaradas na minha frente. Isso foi se desdobrando, e eu lembro que, ao mesmo tempo, eu estava ali, sem trabalhar. Num determinado momento, um grande amigo, um irmão, o Júlio, que está aqui conosco nessa comunidade, chega a falar assim, Sabiá, você não quer me ajudar com algumas coisas aqui na empresa? Eu falei, Júlio, com o maior prazer. Não é por dinheiro, é porque eu preciso sair de casa e higienizar a minha mente. E começo, então, naquilo que foi uma experiência dada por Deus, de ficar com este irmão em Cristo o ajudando durante um período. Só que é muito difícil. De você, de repente, ser o diretor de uma multinacional poderosa, alguém que é chamado por todos, alguém que as pessoas imploram para que você contrate os seus serviços, para que você receba o seu currículo e, de repente, você vira alguém totalmente desprezível. E eu me lembro, então, que no meio desse turbilhão ainda passo por uma fase difícil ministerialmente, em que eu chego para o Gerson e falo assim, Gerson, eu quero ficar um tempo até sem pregar. Eu digo para vocês, é o que eu mais faço por prazer na vida. Nesse momento, eu me viro para mim mesmo e digo assim, será que vale a pena viver? Porque
Nem para os meus pais eu contava isso. Nem para os meus pais eu dizia que eu estava no meio desse tamanho de briga. Raika era a única que tinha algumas informações, porque nem para ela eu tinha contado sobre as notas do Lauro Jardim. Ela que pegou no meu celular e veio chorando, dizendo: "Fô, por que fizeram isso com você?" Até o momento em que a empresa começou a me procurar e falar: "Nós queremos fazer um acordo." Eu falei: "Eu tenho um acordo, que é vocês se retratarem de tudo. Eu não quero um centavo. Eu não quero um centavo. Eu só exijo a retratação." "Não, a gente não vai fazer isso, não." "Então não vai fazer isso, nós vamos continuar." E a cada audiência, antes da audiência: "Não, vamos suspender, vamos pedir para postergar a audiência, porque a gente quer fazer um acordo." Vocês já sabem os termos do acordo. Eu não quero um centavo. Meus advogados detestavam isso, porque advogado ganha honorário sobre o que você recebe, então eles falam assim: "Não, mas sabiá." Eu falo: "Não, eu pago do bolso para você se você acha que vai ter algum prejuízo, mas eu não admito um acordo que não haja retratação." O advogado do outro lado, contratado pela empresa, era um ex-presidente da OAB. Quando eu olhava aquilo, eu falava: "Jesus, é Davi contra Golias, só me resta pedir a tua proteção." Até o momento em que chegam os advogados da empresa e falam: "Nós vamos nos retratar." E eu falo: "Eu só assino o acordo quando eu receber a peça deste ex-presidente da OAB se retratando." E quando eu recebo a peça nas minhas mãos dele se retratando, eu vejo que é o Senhor que estava ali. E ali, naquele mesmo instante que eu recebo aquela retratação, duas grandes empresas me chamam para conversar e eu fico meio receoso com empresa grande, depois dessa experiência toda, mas com uma delas eu vou conversar e naquele mesmo instante Deus me dá a oportunidade de me tornar CEO de uma joint venture inglesa aqui no Brasil. E eu vejo que Deus, então, começa a reconstruir as histórias que haviam acontecido durante todo aquele tempo. Nessa empresa, eu já tive a oportunidade de ter algumas briguinhas grandes também, porque não sei se os problemas me procuram ou se eu procuro os problemas, mas eu sempre acredito que Deus me coloca para ser resolvedor de problemas. Mas a verdade é que eu sempre vi Deus cuidando de cada um desses detalhes. Depois de todo esse processo, esses executivos me procuram e falam assim: "Sabiá, tem uma pessoa digna que nós conhecemos lá, foi você." E hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar, como eu já tive nas últimas semanas com o Exame, com Folha, com Veja, por causa da minha atual atividade profissional, essas empresas, a gente começa a conversar com o jornalista e ele pergunta: "Pô, você trabalhou na Odebrecht, né? Poxa, você, como que foi?" E quando eu conto essa história toda, eu digo assim: "Olha, eu fiz tudo isso porque, acima de tudo, eu sou pastor evangélico, sou servo de Deus." E as pessoas entendem que aquela história tem um propósito, que é o que a gente estava falando aqui. Não era por causa da remuneração que eu recebia nessas empresas, não era por causa do status, é porque eu tinha claramente a noção de que a minha missão ali era ser servo de Deus num lugar que precisa de servos de Deus. Se tem algo que eu aprendi com esse livro é que eu, que sempre quis ser missionário em tempo integral, achava que a coisa mais nobre que um ser humano pode fazer é trabalhar para o reino de Deus. E isso é uma tremenda verdade. Mas é um equívoco achar que se resume a este púlpito, se resume a uma igreja, se resume a uma obra missionária. Deus te chama para glorificar o reino dele dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo isso, eu digo que quando passei por essas experiências, isso vai forjando a gente para acontecer como aconteceu semana passada, de uma grande instituição entrar em conflito com a nossa empresa, e eu ouvir aquilo, e eu ouvir as ligações que eu recebia durante esse processo, dizendo: "Como é que vocês vão entrar nesse conflito? Você não tem noção do tamanho da briga?" Eu falei: "Eu tenho noção de que eu estou certo. Eu tenho noção de que eu tentei evitar ao máximo o conflito, como foi lá atrás também na minha história no Odebrecht. Eu tentei ao máximo demonstrar para as pessoas que é melhor o caminho do diálogo, mas se tem um momento em que diz respeito ao meu direito, eu vou buscar o meu direito." E não somente em primeira, mas em segunda instância, a gente ganha a discussão porque, de fato, eu tinha um direito muito claro. Porque quando a gente é servo de Deus,
Não dá para andar na meia luz. Não dá para andar na sombra. Ou anda na luz, ou então você é filho das trevas. E aí eu termino minha fala dizendo para vocês que se eu aprendi alguma coisa nesse processo todo dessa minha carreira de 25 anos, eu hoje com 43 olho aquele menino de 17, o que eu tento preservar daquela história é a total dependência do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria entrado numa empresa que me permitiu pagar minha faculdade. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido galgar postos dentro dessa empresa. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido demonstrar o poder do seu evangelho nestes momentos de pressão e de tensão. Se não fosse o Senhor, eu não teria suportado essa pressão. Se não fosse o Senhor, eu não estaria de volta ao jogo. Se não fosse o Senhor, minha família não estaria de pé. Portanto, dependa do Senhor. E ame as pessoas com as quais você desenvolveu relacionamentos de confiança. Tudo que eu devo. Por isso que eu coloquei no meu currículo como as primeiras coisas que eu de fato me denomino. Eu sou pastor. Eu sou marido da Raika. Eu sou pai da Amanda. Eu sou filho do seu Divo da Dona Alcina. Isso é o mais importante. Eu deixei de ser executivo da Odebrecht. Como um dia eu vou deixar de ser CEO? Como talvez até um dia deixe de ser advogado. Mas eu jamais vou deixar de ser um esposo apaixonado por essa mulher. Um pai devotado pela Amanda. E um filho honrado do seu Divo e Dona Alcina. Que Deus te abençoe. Eu tenho 53 e quando eu ouço o Sabiá testemunhando, parece que eu tenho 43 e ele tem 53. Parece que você viveu mais, né? Teve uma distorção do tempo aí. Muito obrigado pelo seu testemunho de vida e pela vida do seu testemunho, Sabiá. Você pode ter um testemunho de vida, mas não ter vida no seu testemunho. Pode ser só uma narrativa, cheia de clichês, de frases feitas, mas há vida no seu testemunho. Eu queria, antes de, se vocês me permitem, essa não é uma reunião proselitista, essa é uma reunião para nos inspirar, para nos fazer pensar em como conectar carreira e fé, como foi citado aqui pelo Sabiá. Mas, se vocês me permitem, eu gostaria de terminar orando com e por vocês. Não importa se você tem uma confissão religiosa, ou se você é agnóstico, ou se você é ateu, ou se você veio aqui só para pegar um toolbox, uma caixa de ferramentas e levá-las, escolher algumas dentre as disponíveis e levar e aplicar na sua vida. Mas o que a gente está fazendo aqui é fruto da nossa fé. Antes de orar, eu queria citar a presença do pastor Ivo de Souza Moreira, é o decano, é o ancião da nossa igreja, e parte importante desse encontro aqui é fruto do trabalho que o Ivo tem feito como mentor de homens da nossa igreja, mas também como um profissional. Foi executivo da Volks durante quantos anos, Ivo? 28 anos. Pede demissão da Volks por uma questão ética. Quando eu o conheci, em 96, ele estava num deserto, ou no meio de um deserto, fruto de uma decisão assim, como a sua, sabia? E eu testemunho a sua integridade e a sua perseverança. Ouvi o Sabiá, ouvi você. O Ivo poderia ser meu pai. Ele tem 74, não é, Ivo? 5, 70. Eu quero que você parece mais jovem, né? Assim como eu, não é? 75. Então eu estou entre gigantes do porte do Marcos Paulo Sabiá e do porte, gigantes morais e de fé, né? Eles são frágeis. Essa coisa do antifrágil é legal, só que tem uma vírgula, né? Eles são frágeis. Eu estou entre gigantes como Marcos Paulo Sabiá,
que eu vi florescer aqui na nossa comunidade como pregador, como pai, como profissional, nesses mais de 10 anos que a gente caminha junto. E entre gigantes como o Ivo e outros aqui da nossa comunidade, que sabem que não dá para viver essa dicotomia, essa esquizofrenização da existência, sendo religioso no domingo e sendo imoral, para não dizer amoral, imoral mesmo, durante a semana. Negociando o seu caráter, porque o caráter é a soma dos nossos hábitos. Quem mente para um comprador uma vez, torna isso um hábito, e esse hábito deforma o seu caráter, e esse caráter determina o seu destino. Nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. Ato que se repete vira hábito, hábito que se perpetua em vício ou em virtude determina o nosso destino. E eu tenho o privilégio de viver e caminhar entre homens de caráter como Marcos Paulo Sabiá, como Ivo de Souza Moreira. Nós somos pecadores. Projeta de novo a foto do Tim Keller, um mentor espiritual, intelectual para nós nessa proposta de unir carreira e fé. Eu termino com 2 frases do reverendo Tim Keller que, repito, ontem nos deixou. O livro que o Sabiá citou, como unir fé e carreira, escrito por esse homem de Deus, teólogo, filósofo. A primeira frase dele, eu recordei, Sabiá, ao te ouvir. Ele diz assim: não é o tamanho da sua fé que te salva, mas o objeto da sua fé. Não é o tamanho da sua fé que te salva, mas o objeto da sua fé. O Sabiá não atravessou esse deserto que ele atravessou pelo tamanho da fé dele, porque ele orava a noite toda, mas em quem ele cria. E ele cria em Jesus de Nazaré, que nos ensinou que o amor é melhor do que o perdão, que a vingança não nos pertence, que a fidelidade ao compromisso assumido é inegociável. Então não é o tamanho da nossa fé, mas o objeto da nossa fé. Eu lhes pergunto nessa manhã, qual é o objeto da sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? A gente começou esse encontro hoje com uma canção minha que eu digo: para onde corre a vida? Para onde corre você? Para onde corre o tempo que a gente não encontra tempo para parar de correr? Para onde corre a cidade? Para onde corre o metrô? Para onde corre o relógio? Que a gente está sempre com ódio, porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sábado. E perdeu o início de um filme que mal começou, e perdeu a viagem, e perdeu o dinheiro. E eu termino essa série de inquirições, de perguntas retóricas, filosóficas, existenciais, e eu acrescentaria bíblica, dizendo: mas para falar a verdade, o que perdeu primeiro? Nossa intenção no fórum é fornecer a vocês uma pista de como se achar nesse caminho de desencontros com você mesmo, com a sua família, com as outras pessoas, mas, sobretudo, com o seu Criador. A outra frase do Tim Keller que me toca muito é que nós somos mais pecadores, mais falhos, mais equivocados do que nós acreditamos. Mas nós somos mais amados por Deus do que nós imaginamos. Senhoras e senhores, eis o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos piores do que nós acreditamos, porque a gente se acha bom, né? A gente se acha bom. Tem gente que é tão apaixonado por si mesmo que ainda acha que é correspondido, né? Mas nós somos maus, pecadores, rachados, fissurados, egoístas ou egóicos, como a Ana colocou, gostei desse termo, né? Ensimesmados.
mas Deus nos ama. E a prova desse amor de Deus é ter nos dado Jesus para nos salvar, para nos redimir. Você experimente da parte de Deus a redenção da falta de sentido na sua carreira, a redenção na falta de amor na sua família e a redenção de falta de esperança com relação ao futuro. Há um provérbio árabe, citado por John Stott, que eu gosto muito. Depois de ouvir essas falas tão preciosas de hoje, todo esse arcabouço, esse conjunto, esses construtos, essa sabedoria que ouvimos hoje de manhã, a propósito, estará depois disponível no nosso canal do YouTube, para que você possa assistir de novo, meditar, citar, guardar, processar, elaborar. Mas esse provérbio árabe, diz assim: há 4 tipos de pessoas no mundo. Quem frequenta a nossa comunidade já me ouviu citá-lo. Há 4 tipos de pessoas no mundo. A primeira é aquela que não sabe que não sabe. Segundo tipo de pessoa é aquela que não sabe, mas sabe que não sabe. Terceiro tipo de pessoa é aquela que sabe, mas não sabe que sabe. E, por fim, aquele que sabe e sabe que sabe. Não sabe que não sabe, não sabe que não sabe, sabe, mas não sabe que sabe, e sabe que sabe. Só você. Não é fácil, vamos lá. Não sabe que não sabe. Não sabe e sabe que não sabe. Sabe, mas não sabe que sabe. E, por fim, sabe e sabe que sabe. Medite nisso. Que isso seja uma síntese, um extrato, um sumário do que você aprendeu aqui hoje. Você não sabe que não sabe o que você ouviu aqui hoje, o que você experienciou hoje. Ou você não sabe que não sabe. Precisa meditar nessas coisas. Nos desafios da tecnologia, desse tempo ultraconectado, né? Nos desafios trazidos à tona e postos diante de nós brilhantemente pelo Luciano Venelli e pela Ana Paula Puga, sobre as definições do que é bem-estar, do que é felicidade, como é que eu faço a gestão da minha própria existência, como é que eu cuido de mim mesmo, como é que eu assumo responsabilidades, como é que eu deixo de vestir a camisinha de vítima e assumo as responsabilidades pelo meu bem-estar, né? Viktor Frankl. Meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso que eu sou assim. Ok, o que você faz com isso? Né? E, por fim, esse testemunho de vida e a vida do testemunho maravilhosos do Marcos Paulo Sabiá, sobre como a gente anda no fio da navalha no mundo corporativo em relação à nossa fé, ao nosso caráter, mas como Deus não nos abandona, porque Deus não nos abandona se Ele não for uma palavra no domingo, mas for o sentido da nossa existência, da nossa vida. Você não sabe que não sabe, ou você não sabe, mas hoje você sabe que não sabe. Ou você sabe, mas você sabia, mas não sabe que sabia, né? Ou não sabia que sabia. Eu espero que você saia daqui querendo ser o 4º tipo de pessoa. Aquele que sabe e sabe que sabe. Eu sei e sei que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Respeitosamente, eu lhes convido a curvar a sua fronte. Eu queria orar com vocês. Não importa se você é católico, se você é protestante, evangélico, se você é de uma religião afro-brasileira, se você é hindu, budista, muçulmano, se você é ateu, agnóstico, eu peço respeitosamente que você me permita orar com e por você, depois orarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou.